Foi. Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aí às nossas aulas de Química, iniciando hoje aí a apostilinha número 2, beleza? Em relação às páginas 37 e 38, vamos lá. Bom, nosso estudo agora, ele continua com a parte das funções. Lembrando que lá na primeira apostila nós estudamos, né, o que eram as funções, qual a definição de função inorgânica, uma função química, beleza? E quais eram as principais funções, certo? Lembrando que as principais funções que nós temos na química são os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos. E lá na apostilinha número 1, ficou encarregado de definir um por um, né, o que seria cada função, o que caracterizava um ácido, o que caracterizava uma base, o que caracterizava um sal, um óxido e um hidreto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a partir dessa apostila cada função dessa daqui, suas características, reações e, é claro, as montagens de fórmula e a nomenclatura de cada uma delas. Tudo bem? Bom, iniciando o nosso estudo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os ácidos, certo? Lembrando que ácido, segundo a definição daquele cientista estudioso da área de funções, Arrhenius, né? Ele definiu que todo ácido era aquela substância que em contato com a água, libera um cátion, H+, certo? E o ânion diferente de OH-. Então, para Arrhenius, todo ácido em contato com a água. Isso tem que ficar importante, não é em contato com outra substância, é em contato com a água. Libera como um cátion H+, e um ânion que seja diferente do OH-, tá bom? Por que tem que ser um ânion diferente do OH-? Lembrando que o ânion é a parte negativa, porque o OH- caracteriza uma base, isso. E o H+, o cátion que libera para ser um ácido, é justamente o que caracteriza um ácido. O que caracteriza o ácido é justamente o H+, é o H+ liberado em água, tá bom? Então, olha só, exemplo que eu coloquei aqui, ó, HCl gasoso, em contato com a água. Sempre que um ácido entra em contato com a água, tem um nome. Qual é o nome dessa reação, né, desse processo? Isso, ionização. Sempre que um ácido entra em contato com a água, sofre o que nós chamamos de ionização. E o que seria a ionização? Ionizar significa formar íons que antes não tinham. Por quê? Porque os ácidos, eles são decorrentes de ligações covalentes, que nós estudamos muito lá no 7º ano, certo? As ligações covalentes formam moléculas, então não possuem cargas positivas ou negativas, certo? Moléculas são eletricamente neutras, então nós adicionamos na água para fazer o processo de ionização, e esse processo de ionização é a formação de íons, é a formação de cargas positivas e negativas, tá bom? Então, ó, por exemplo, HCl, coloquei em água. O que a água faz? Depois do primeiro átomozinho aqui, ó, depois do primeiro elemento químico, quebra, rompe essa ligação, né? Ioniza, certo? Então, ó, depois que rompe essa ligação, o primeiro sempre sai positivo e todo o restante sai negativo. Então, quem é o primeiro aqui, ó? Hidrogênio. O hidrogênio sai positivo e todo o restante, no caso o cloro, sai negativo. Isso, beleza? Só que assim, ó, não está em contato com a água. Isso, está em contato com a água. Então, entre parênteses, eu coloquei aqui, ó, aqui. Isso daqui significa o quê? Aquoso, está em meio aquoso. Então, sempre que uma substância, um ácido, ele se ioniza, ele fica em meio aquoso, tá bom? O cloro, o ânion cloro que também foi liberado, que nós chamamos de cloreto, também está em meio aquoso, claro, porque estava em contato com a água. Bom, liberou um cátion H+, liberou um cátion H+, e um ânion diferente de OH-. Se o cátion é H+, e o ânion é diferente do OH-, então isso daqui é um ácido de Arrhenius, beleza? Bom, olha o outro exemplo aqui, ó, H2S, certo? H2S. Em contato com a água, depois do primeiro elemento, ó, rompe. Se rompeu, o primeiro sai positivo e o segundo sai negativo. Isso. Agora, ó, toma cuidado com a escrita. Por que toma cuidado com a escrita? Aqui nós temos um hidrogênio, então liberou um H+. Aqui nós tínhamos um cloro, então liberou um Cl-. Olha aqui, ó, aqui quantos hidrogênios eu tenho?
2. Então eu não posso liberar só um H+. Balanceamento químico, galerinha. Se tem 2 hidrogênios, tem que liberar 2 H+. Então, ó, o que eu coloco aqui? Ó, coloquei um 2 aqui na frente. Por quê? Esse 2 foi feito através do balanceamento químico. Então, se tinha 2 hidrogênios, libera 2 H+. Por que eu não coloquei um 2 pequenininho aqui embaixo? Porque não pode, é regra. Eu não posso mexer na quantidade de átomos, eu só posso mexer na quantidade do coeficiente estequiométrico. Beleza? Mas todo o restante que sobrou, quem sobrou aqui não foi enxofre? O enxofre sai negativo. Só que detalhe, à medida que eu tinha 2 hidrogênios aqui e eu coloquei aqui 2 H+, se eu deixasse só um negativo, ia ficar 2 positivo e um negativo. Não pode, tem que estar balanceado, né? Se tem um positivo, tem que ter um negativo. Se tem 2 positivos, tem que ter 2 negativos. Se tem 10 positivos, tem que ter 10 negativos. Aqui eu tenho quantos positivos? 2, então eu não posso deixar só um negativo. Então eu venho aqui, ó, e só arrumo uma carguinha. Coloco um -2 ali, que é para indicar que eu tenho 2 negativos e 2 positivos. Professor, por que você não colocou um 2 aqui na frente igual você fez para o hidrogênio? Justamente por conta disso daqui, ó. Volta. Aqui nós precisamos aplicar um conceito matemático, certo? Olha para a fórmula. A fórmula eu tenho H2S, quando não tem nada é 1. 2 hidrogênios e um enxofre. Então aqui eu fui obrigado a colocar o 2 na frente do hidrogênio, porque aqui eu tinha 2 hidrogênios. Então eu não posso colocar um 2 aqui, porque se eu coloco um 2 aqui na frente do enxofre, é como se eu estivesse afirmando que eu tinha 2 enxofres antes, mas eu não tinha, só tinha 1. Então por isso que eu coloco esse 2 só aqui na carguinha, que é para arrumar as cargas, certo? Eu continuo tendo um enxofre, só que esse enxofre tem uma carguinha negativa -2, que é para acompanhar os 2 H+ que eu tenho ali, porque é como se fosse H+ com H+, dá 2 positivo, então eu coloco 2 negativo ali. Beleza? Tudo bem? Então é uma questão de escrita, por isso que um eu coloquei na frente, o outro eu só acertei a carguinha, tá bom? Bom, como nós estamos falando sobre os ácidos, vamos para uma classificação importante dos ácidos para fazer a nomenclatura. É a única classificação que os ácidos têm? Não! Os ácidos possuem outras classificações tão importantes quanto, certo? Só que como a nossa intenção aqui, ó, é dar o nome, fazer a nomenclatura dessas funções, a classificação dos ácidos que nos interessa agora é esses dois grupos. Quais são esses dois grandes grupos? Hidrácidos e oxiácidos. O que são os hidrácidos e o que são os oxiácidos? Simples, mamão com açúcar, igual comprar pão na padaria. Vamos lá? Hidrácido são todos aqueles ácidos que não contêm oxigênio, galerinha. Por quê? Porque tem ácidos que também contêm um oxigênio. Como o oxigênio é um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, então chama a atenção quando ele aparece, tá bom? Então, ó, hidrácido é um ácido que não contém oxigênio. Olha aqui o exemplo que eu coloquei, ó. HCl, HI, HBr, H2S, HF. São todos ácidos que não contêm oxigênio. Isso, legal. Viu como é fácil determinar como é um hidrácido? Agora, o que seria um oxiácido? Oxiácido, fácil, mamão com açúcar. Nós já até comentamos em outras aulas aí, não já? Oxiácidos são aqueles ácidos que contém oxigênio, claro, ó, tá na cara, oxiácido. Ó, o oxi ajuda a lembrar do oxigênio, oxigênio contido em um ácido. Então, oxiácido é aquela fórmula, é aquela molécula de ácido que contém oxigênio. Então, ó, H2SO4, HNO3, HClO4, HBrO, todos esses ácidos possuem oxigênio. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 10 oxigênios. O importante é, se tem oxigênio, não importa a quantidade, eu classifico como um oxiácido. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, e por que nós separamos esses dois grandes grupos? Justamente para fornecer a nomenclatura. Por quê? Existe uma regra que eu aplico para dar um nome para um hidrácido e existe uma outra regra totalmente diferente que eu aplico para dar nome, por exemplo, para um oxiácido, certo? Então vamos para os hidrácidos aqui primeiro. Como que fica a nomenclatura dos hidrácidos, galerinha? Muito simples mesmo. Então, ó, deixa eu só apagar aqui para a gente conversar agora um pouquinho. Os hidrácidos, para a gente determinar o nome,
É simples, é só fazer assim, ó. Quer ver? Você vai pegar o nome, começa com ácido, porque é um ácido, certo? E aí você vai pegar a parte do não metal, do ácido, e adicionar o hídrico no final. Então vamos usar alguns exemplos, ó. Olha o exemplo. É um hidrácido que nós estamos fazendo o nome, ó. Lembrando, é um hidrácido. Ácidos que não contêm oxigênio. HCl, HBr, HI, HF, H2S e HCN. Todos esses ácidos não contêm oxigênio, certo? Ó, é o hidrogênio ligado a um não metal. É uma outra característica de um hidrácido, de um ácido, para falar a verdade. Como é que fica o nome? Ácido, mais a parte do não metal, adicionado hídrico no final, não é? Então, ó, como que fica o nome desse aqui? Ácido, aí eu pego a parte do não metal e adiciono o hídrico no final. Que elemento químico é esse? Eu sei que vocês sabem. Cloro, não é? Cloro mais hídrico, então fica clorídrico. Isso, clorídrico. Bom, e como que fica esses outros aqui? Pausa e tenta dar um nome aí pro tio. Voltando, bom, sei que vocês acertaram. Vamos fazer a correção? Esse daqui fica ácido, esse daqui não é o bromo? Isso, bromídrico, ácido bromídrico. Como que fica o nome desse daqui? HI, ácido, esse é o iodo, aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ó, muitas pessoas escrevem assim, ó, iodrico, iodrico. Não, essa nomenclatura tá errada. O nome correto desse daí mesmo, para falar a verdade, é isso daqui, ó, galerinha. Ácido iodídrico. Ácido iodídrico. O desse daqui vai ficar ácido, que elemento químico é esse? Flúor. Fluorídrico. Fluorídrico. Beleza? Esse daqui, esse tem que tomar cuidado, porque esse daqui é o elemento químico enxofre. Porém, muitos nomes da tabela periódica desses elementos químicos vêm do latim, deriva do latim. Então, ó, por exemplo, às vezes nem parece, né? Ó, enxofre não tem muito a ver com S. Geralmente a simbologia tem a ver um pouquinho com o nome. Mas, ó, não para nós aqui, porque traduzindo, né, para nós ficou enxofre. Mas enxofre, lá no latim, é sulfur. Ó, sulfur começa com S, então é por isso que enxofre é S, certo? Então, ó, esse daqui é sulfur, sulfur, porque vem lá do latim. Então, como que ficaria o nome desse daqui? Ficaria ácido, sulfur com hídrico, fica sulfídrico. Isso, sulfídrico. Beleza? E como que fica o HCN? O HCN, eu coloquei esses dois justamente para chamar a sua atenção. Por quê? Porque esse CN não é que é carbono e nitrogênio. Existe um ânion na tabela periódica, vocês podem procurar aí atrás lá na tabela periódica, tem assim, ó, tabela de cátions e de ânions. Tem ânions lá, bivalente, monovalente, trivalente. Tem lá nos monovalentes o CN. O CN, ó, é cianeto, é um ânion pronto da tabela periódica. Então, como que nós fazemos a nomenclatura? É cianeto, mas aí no final tem que adicionar o hídrico. Ah, já sei que vocês sabem, isso mesmo. Vai ficar ácido cianídrico. Aí, ácido cianídrico. Beleza, galerinha? Bom, essa daí foi a primeira parte dessa apostila número 2. Em breve nós teremos aí a parte 2 dessa aula. Por enquanto, foquem muito nessa questão dessa nomenclatura, beleza? Daqui um tempinho eu já posto essa parte 2 para vocês. Obrigado, vamos focar nos estudos e até a